Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 11 da classe juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é o seguinte: Avivamento e o despertamento para a obra missionária. Então, o nosso texto bíblico encontra-se em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então a igreja nasceu na cidade de Jerusalém no dia de Pentecostes. Foi nessa cidade que Cristo morreu na cruz em nosso lugar para nos resgatar do pecado. Judéia era a província cuja capital era Jerusalém. Como exemplo, podemos comparar o seguinte: Judéia como sendo o estado do Paraná, Jerusalém como sendo a capital Curitiba e Samaria como sendo o estado de São Paulo, que fica a norte. Isso quer dizer que o evangelho deve ser pregado a toda a criatura. Marcos, conforme diz em Marcos, capítulo 16 e versículo 15. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus, capítulo 28, do versículo 18 até o 20, que diz assim: E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nessa passagem, em Mateus capítulo 28, versículo 18 até o 20, o povo de Deus tem esta promessa e autoridade divinos para proclamar o Evangelho por todo o mundo, mas devem obedecer o mandamento de Jesus, de esperar o cumprimento da promessa do Pai, que é o poder do Espírito Santo derramado no dia de Pentecostes. Como vimos em lições anteriores, no dia de Pentecostes, os apóstolos e os demais que com eles estavam foram cheios do Espírito Santo e receberam uma capacitação para pregar o Evangelho. Essa lição ela tem duas leituras bíblicas, né? A próxima leitura aqui está em Apocalipse, no capítulo 5, do versículo 6 até o 10, que diz o seguinte: E olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então aqui é Cristo aparecendo como um cordeiro que leva as marcas de ter sido morto. Mostra que ele ofereceu-se a si mesmo no Calvário para expiar os pecados da raça humana. Significa que a dignidade, poder, autoridade e vitória de Cristo provém da sua morte sacrificial na cruz. A nossa introdução diz assim: Como pentecostais, cremos no falar em línguas como a evidência física do batismo no Espírito Santo. É importante ressaltar, porém, que essa dádiva não exclui o reconhecimento de outros resultados que se seguem a essa graciosa experiência. Entre os resultados extraordinários desse batismo, temos a capacitação para a ação missionária. Nessa lição, trataremos sobre o despertamento para a obra missionária.
Então Deus no Antigo Testamento revelou o desejo de reconciliar consigo o ser humano caído no pecado. Cristo no Novo Testamento instituiu a sua igreja, dando a ela a tarefa de evangelizar o mundo. Aí o nosso primeiro tópico diz assim, o título: Capacitados para pregar o Evangelho. E daí o subtópico 1.1, por que as igrejas pentecostais crescem tanto? Então o segredo para o crescimento da igreja é o Espírito Santo capacitando os crentes a desenvolverem ousadamente a ação missionária. Atos 1:8, nosso texto bíblico, onde Jesus diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então a igreja recebeu ordem para evangelizar o mundo. A palavra ide é indo no original grego. Isso significa uma ação contínua, uma ocupação constante, não uma obra isolada. Então, enquanto estiver no mundo, a igreja deve pregar o Evangelho. O nosso subtópico 1.2 diz assim: na capacidade do Espírito Santo. Então, em Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim: ide, ensinai e desbatizando. Então, essas palavras constituem a grande comissão de Cristo a todos os seus seguidores. Em todas as gerações, esta é a tarefa missionária da igreja. Então, levando em consideração a natureza caída do ser humano, natureza adâmica, a insensibilidade dos ouvintes, a perseguição contra a igreja, não é uma tarefa fácil a cumprir. Mas Cristo incumbiu a igreja de uma árdua missão, mas também lhe fez promessas tais como: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Eis que eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 26:20. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16:18. Então, por causa dessas promessas e dos sinais que seguem os que creem, que a igreja segue adiante no grande desafio que é a obra missionária. Nosso subtópico 1.3, o título é assim: o Espírito Santo capacita cada crente. Então, o pastor Irenai Cabral, no livro Movimento Pentecostal, escreveu o seguinte: entendemos que cada novo convertido, mesmo não tendo conhecimento teológico, tem um testemunho de Cristo a transmitir às outras pessoas. Cada crente, ao receber a operação do Espírito Santo em sua vida, torna-se um evangelista. Então, portanto, o crescimento de uma igreja não é medido por um modelo tecnocrático, mas sim pela ação dinâmica do Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo encoraja e fortalece o crente a testemunhar de Cristo, capacitando-o a cumprir a missão máxima da igreja, que é evangelização. O Espírito Santo capacita o crente para o serviço cristão. Após receberem a promessa, os discípulos que ali estavam, aguardando a promessa, saíram a pregar o Evangelho com ousadia, conforme diz lá em Atos capítulo 4, versículo 13. O tópico 2 diz assim: avivados para fazer missões locais e regionais. E o subtópico 2.1, missões começam onde você mora. Então, uma igreja avivada pelo Espírito Santo é desafiada a dar frutos onde estiver plantada. Faz parte da nossa missão atuar para influenciar nossa rua, nosso bairro, nossa cidade e nosso estado, pois a nossa missão primeiramente é local e depois regional. Jerusalém, Judeia e Samaria são modelo dessa face missionária da igreja,
que está voltada para o seu entorno. Então devemos evangelizar os nossos familiares, vizinhos, amigos, primeiramente cumprir o ID, né, evangelizar pessoas mais próximas de nós. O subtópico 2.2, testemunhando para os de casa. Então, na cidade de Tessalônica, capital da Macedônia, foi fundada uma igreja durante a segunda viagem missionária de Paulo, Atos 17. Essa igreja tornou-se um modelo para as outras, onde os crentes que ali congregavam eram exemplos para os da Macedônia. Eles eram exemplo para os da sua própria região, eram exemplo para os de casa. O que se espera dos seguidores de Cristo é que eles se pareçam com Cristo. Então, como cristãos, nossa pregação deve ser não somente com palavras, mas também com ações. Então, aqui o nosso subtópico 2.3, nossos vizinhos esperam ver algo diferente em nós. Então, que sejamos missionários com um testemunho pessoal vigoroso em nossa família, na escola, na universidade, no bairro, no trabalho, aonde estivermos. Aqui partindo para o tópico 3, avivados para fazer missões transculturais. E aqui no subtópico 3.1, o título é assim: Galileia dos gentios, Isaías 9:1, e Galileia das nações, Mateus 4:15. Então, no que diz respeito à vida do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, a Galileia é a província de maior destaque em toda a antiga terra de Israel. Galileia vem do hebraico Galil, que significa círculo ou distrito. Embora a população fosse judaica, em sua maior parte, devido à sua localização, aberta ao norte vizinha da Fenícia e Síria, essa população vivia em contato com pagãos dos arredores, alguns dos quais estabeleceram-se em seus territórios. Por isso, já na época de Isaías, usava-se a expressão Galileia dos gentios e Galileia das nações. Né? Galileia dos gentios cita em Isaías capítulo 9, versículo 1, e Galileia das nações, citada em Mateus capítulo 4, versículo 15. Então, pessoas de várias nacionalidades haviam se estabelecido ali. Não é por acaso que Jesus exerceu seu ministério em várias cidades da Galileia. Aí fica clara a característica universal do Evangelho. A mensagem de Jesus é para toda tribo, língua e nação, conforme diz em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Então, o nosso subtópico 3.2 diz assim: a grande comissão. Então, em Mateus capítulo 28, no versículo 19, Jesus diz: ide fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui fica claro que a mensagem de Jesus é universal. Podemos ver essa evidência também em Atos 2, que narra que no dia de Pentecostes, nesta festa, havia pessoas de várias nações. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Até então, né, essas línguas que eles começaram a falar, até naquele momento, eram desconhecidas deles, né, mas conhecidas das nações que estavam presentes ali naquela festa. Então, os discípulos foram capacitados pelo Espírito Santo e o resultado atingiria até os confins da terra, que é narrado ali, que está escrito em Atos capítulo 1, e versículo 8. Então, partindo aqui para o nosso subtópico 3.3, um chamado às nações. Então, você já sentiu o chamado para a obra missionária? Todo crente deve ser um missionário no local em que Deus o colocar. No dia a dia, enquanto está indo, deve fazer discípulos de Jesus, ensinando-as a guardar todas as coisas que Cristo ordenou, conforme está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Todo cristão deve proclamar o Evangelho às pessoas com quem convive.
Missões se faz indo, isto para o cristão que recebeu o chamado e foi enviado ao campo missionário. Se faz orando, todos nós podemos e devemos orar por nossos missionários, e também contribuindo, né? Se faz contribuindo com a obra missionária. Que o Espírito Santo coloque o ardor missionário em seu coração, pois um crente avivado também deve estar disponível para fazer missões. Então a nossa conclusão aqui da lição diz assim: a quem enviarei? Aí cita aqui Isaías capítulo 6, versículo 8. Este é o clamor ouvido pelo profeta Isaías no templo do Senhor. As missões estão no coração de Deus, afinal, foi Ele quem enviou o seu único Filho para a salvação do mundo. Aí aqui cita João capítulo 3, versículo 16, que lá diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer por nós, né? Então, o mesmo clamor ouvido por Isaías também ecoa hoje. Qual resposta que você lhe tem dado? As missões estão no seu coração? Então fica aqui essa reflexão. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.